Olá, estamos aqui nós, mais uma vez, no nosso canal Português Sem Mistérios. E como havia prometido no vídeo anterior, hoje eu vou explicar para vocês por que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, e sem exceção. Obviamente, todo mundo sabe que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas porque a gente aprende desde novinho. Só não aprende a razão pela qual. Mas isso é uma coisa muito simples. E para a gente entrar nesse universo, é preciso que a gente comece a entender as regras de acentuação. Primeiramente, é preciso entender que toda palavra na língua portuguesa, ela tem um acento tônico, ou seja, ela tem uma sílaba que é mais forte do que a outra. Mas nem todas as palavras têm o acento gráfico. E isso é regido e normatizado pelas regras de acentuação. Para entender melhor, é preciso recordar que na língua portuguesa as palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas e quanto à acentuação tônica. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas, que só tem uma sílaba. Aí podem ser átonas ou tônicas, mas isso fica para uma explicação posterior. Podem ser dissílabas, que tem duas sílabas. Podem ser trissílabas, que tem 3 sílabas, e podem ser polissílabas, que tem 4 ou mais sílabas. E quanto à acentuação tônica, as palavras podem ser oxítonas, em que a sílaba tônica é a última, paroxítonas, em que a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítonas, em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Agora nós vamos entrar nas regras de acentuação, que é o que vai fazer com que a gente entenda toda essa dinâmica. As regras de acentuação são várias, mas o segredo está na primeira. Você compreendendo a primeira, a reboque, você compreenderá todas, porque todas elas fazem o mesmo sentido da primeira regrinha, que é justamente essa. Preste atenção. Na língua portuguesa, só se acentua, só se usa o acento gráfico no menor grupo de palavras. Ou seja, você, na língua portuguesa, privilegia com o acento gráfico. Você só coloca um acento no menor grupo de palavras. Por exemplo, existem as palavras proparoxítonas, existem as palavras paroxítonas e existem as palavras oxítonas. Como eu falei agora há pouco, oxítona, a sílaba tônica é a última, paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. Agora, para e raciocina comigo. Toda vez que você estiver conversando com alguém, com a sua esposa, com um amigo, com seu esposo, com seu filho, toda vez que você estiver assistindo televisão, toda vez que você estiver lendo uma revista ou mesmo alguma coisa no YouTube, alguma coisa no Google, toda vez que você estiver lendo um texto, você vai perceber claramente. Toda vez que você estiver falando, você vai perceber claramente que a maioria das palavras que você ouve são palavras paroxítonas. Porque as palavras paroxítonas, elas são em abundância na língua portuguesa, são a de maior número, de maior quantidade. Depois, também em grande número, mas menos do que as paroxítonas, são as oxítonas. Você vai ouvir, estão aí para você ouvir várias palavras oxítonas, você pronuncia toda vez que você estiver conversando, toda vez que você ouvir alguém falar. E por último, as palavras proparoxítonas, que se você for fazer uma comparação entre as oxítonas e as paroxítonas, elas são as mais escassas, ou seja, elas são a de menor grupo. Aí lembra da regrinha? Se acentua, se coloca o acento gráfico no menor grupo de palavras. E como na língua portuguesa
existem menos palavras proparoxítonas do que oxítonas do que paroxítonas, vem a regrinha, aquela regrinha. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Deu para entender? Se essa foi uma informação inédita para você, deixe seu comentário. Eu queria pedir a vocês para interagir com a gente, para deixar sugestões de mais enigmas, de mais mistérios, de coisas na língua portuguesa que talvez você não saiba a razão pela qual é assim, é de um jeito ou de outro. Deixa aí a sugestão, eu vou agradecer e pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ajudar o nosso canal a crescer. O intuito desse canal é justamente fazer com que a gente passe a gostar cada vez mais da língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo a esse vídeo, e até uma outra oportunidade, e nós vamos nos aprofundar mais nas regras de acentuação, porque tem muita coisa interessante, fácil de entender e que eu vejo muita gente boa escrevendo errado. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.